aí, como evitar que o meu filho, a minha filha, com APLV, alergia ao leite de vaca, ou que tem alergia também a outros alimentos, tenha reações alérgicas nada desejáveis quando eu vou sair com ele? Poxa, preciso fazer uma viagem em família, vou levar o meu filho, fui convidada para um aniversário, para um evento social, só que o meu filho é bastante sensível, bastante alérgico. Vou receber visitas, vou fazer visitas. Será que vai ter risco? O que eu preciso fazer? Quais cuidados eu preciso, me preparar antes de sair de casa para que eu evite ao máximo com que a minha criança tenha contato com a proteína do leite de vaca ou com a proteína de outro alimento que cause sintomas de pele, gastrointestinais ou respiratórios nela. Seja muito bem-vinda a mais uma aula comigo, Juliana Maia. Eu sou nutricionista há 15 anos, sou mãe de uma criança alérgica, que foi alérgica, ao leite de vaca e a outros alimentos e que hoje já está totalmente tolerante. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, o meu filho já vai completar 5 aninhos. E realmente, gente, nesse momento, quando a criança ainda não está estabilizada, que a gente fala, que é longe dos sintomas da alergia alimentar, não é o melhor momento para ficar saindo com a criança de casa, viajando, porque pensem comigo, se dentro de casa, que é um ambiente mais controlado, muitas vezes já é difícil entender qual é o nível de reação da criança, o nível de sensibilidade, aonde estão as proteínas escondidas ali, por onde que está passando a proteína, por que a criança não melhora. Fora de casa, obviamente, muito mais difícil. Então, a primeira dica da aula de hoje que eu tenho para dar aqui para vocês é que a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente identificar o grau de sensibilidade da criança, entender por quais portas a proteína está passando, e aí já vou adiantar aí para vocês, e fiquem atentos nessa super dica. A proteína, gente, muitas vezes não entra só pela boca da criança, não, para fazer reação alérgica, tá? Ela pode entrar pela pele e ela pode entrar pelo nariz. Reações podem acontecer via inalação. Então, fiquem atentos a isso e vocês precisam verificar aí no dia a dia de vocês, pelos contatos que o seu filho ou filha está tendo, por onde essa proteína está entrando. É o primeiro fator muito importante. Segundo fator importante, entender qual a quantidade de proteína que dispara a reação alérgica na criança. Então, tem crianças que precisam de uma quantidade maior de proteína, chegando até a ela, para que ela tenha a crise, Então, o alimento direto nela, ou a fórmula direto nela, já vão ter crianças que apenas com o contato ali de uma mão de alguém que tem resíduo de leite de vaca, ou com um produto que tenha proteína do leite, ou muitas vezes por um medicamento ou suplemento que tem uma menor quantidade, ou até por traços domésticos, que são aquelas mínimas quantidades de proteína de alimento, que ficam ali, nas reentrâncias, nos poros, onde arranha dos utensílios que a gente tem em casa, na nossa cozinha, em algumas superfícies. Tem criança que é tão sensível que reage a esse nível. Era o caso do meu filho. E aí, vocês sabem aí se o seu filho ou filha reage a essas minúsculas quantidades de proteína que a gente chama de traços domésticos que ficam em algumas superfícies? Então, a gente precisa fazer essa varredura e, primeira coisa, estabilizar os nossos filhos. O organismo das nossas crianças tem que estar bem desinflamado para a gente ter uma mínima segurança que sair com aquela criança vai ser mais seguro. Tá? Então, estabilizando a criança, eu vou ter quais cuidados ao sair de casa? Aí vai depender o nível de restrição que você está fazendo. Se você é uma mamãe que está em aleitamento materno exclusivo, ou aleitamento também não exclusivo, mas está em aleitamento e você precisa fazer a dieta de restrição, você sempre vai ter que sair de casa preparada com a sua comidinha, que você fez em casa, sabendo os ingredientes, sabendo como foi feita, sabendo como foram os cuidados ali com traços, quando o seu filho reage a traços domésticos, porque, gente, essa criança é muito sensível, é muito, muito arriscado você comer fora de casa, porque por mais que você explique, por mais que você oriente, a cozinheira ali do local que você vai comer, sendo uma casa de parente, de um amigo, de um colega, ou sendo um restaurante, por mais que você explique, não pode ter nada de leite e derivados, a gente sabe que esse conhecimento não é tão simples assim, e que a proteína do leite ela pode estar escondida em alguns alimentos que
de cara, assim, a gente vai olhar e vai achar que não tem leite, né? Alguns molhos, alguns temperos, então isso é muito importante. Se o seu filho ou filha não está estabilizado, parece ser muito sensível, você já sabe que reage a traços ou está em processo de investigação, a minha recomendação é que você não coma comida fora de casa. O que mãe de APLV nesses casos tem que ser, gente? Marmiteira chique. Tenha a sua bolsinha térmica, tenha as suas marmitinhas, né, que podem ser aquecidas aí com tampa, porque também é mais seguro. Caso você saia e só tenha, por exemplo, micro-ondas para aquecer a sua comida, o ideal é que você tampe sempre, né, essa vasilhinha para que as moléculas que podem ter ali de proteína do leite de vaca no forno micro-ondas não depositem sobre a sua comida e façam reação alérgica na criança. Ah, Ju, mas a minha criança já come comidinha. Então, também você vai levar a comidinha da criança. Nunca saia de casa, gente, sem opções rápidas, né, de lanches. Principalmente se você é uma mãe que amamenta, dá muita fome, a sua necessidade calórica, proteica e energética está muito aumentada. Ah, mas é só uma visitinha rápida, é só uma consulta rápida. Às vezes não é rápida, às vezes você acaba demorando mais, acontecem imprevistos, então anotem essa dica. Não saiam nunca de casa, por mais rápido que seja, sem um lanche seguro e rápido ali à mão, né? E aí uma outra dica importante também, que você conheça marcas seguras de alimentos prontos, rápidos, industrializados, né, que consiga às vezes ficar mais tempo fora da geladeira, para que você tenha à mão um lanchinho rápido. Juliana, mas você é nutri falando para comer produto industrializado, né? Primeiro que eu estou falando aí em relação à mamãe, tá, gente? Segundo, que é o de vez em quando. A gente precisa sim ter essa carta na manga, né? Eu sou mãe, eu sei da correria do dia a dia, e muitas vezes, para a gente não passar fome e não ter um risco de comer alguma coisa na rua, porque acabou se demorando ou teve um imprevisto, é muito melhor a gente levar uma marca segura de um lanchinho mais rápido ali, para que a gente tenha à mão. É lógico, pode levar frutas, né? Frutas, principalmente algumas frutas aí como pera, maçã, banana, quando a criança não reage, né? Tem várias frutas aí que é bem tranquilo da gente levar, põe ali na bolsinha térmica rápido, já leva a fruta higienizada, são ótimos lanches. Mas se você vai passar várias horas longe de casa ou não tem a certeza de quanto vai demorar, só uma fruta não vai segurar a sua fome e a sua necessidade nutricional também. E muitas vezes a necessidade nutricional da criança. Então tenha sempre opções, né? Opções mais rápidas, frescas, se puder ser fresco. Se for um tempo mais prolongado e realmente for um local muito quente, que não tenha uma geladeira que você possa deixar sua comida com segurança, sim, no caso das mamães ou das crianças acima de 2 anos, de vez em quando a gente pode lançar mão desses lanchinhos industrializados, né? Porque a segurança nesse caso, gente, é o que a gente tem que priorizar, tá bom?